Fala galera, eu vou mostrar para vocês um treino realizado com o Pedrinho, um treino de resistência aeróbia utilizando paraquedas. Antes de explicar os detalhes do treino, e depois vocês vão assistir o treino praticamente na íntegra, né? Todas as fases de execução que a gente realizou, vocês vão poder assistir aí na sequência do vídeo. Vou falar só um pouquinho dessa questão dos implementos de treino, né? Dos acessórios, no caso o paraquedas. Eu já falei isso em outros vídeos, mas eu gosto de ressaltar algumas vezes e bater na mesma tecla para gravar na cabeça de vocês. Não é o implemento de treino, não é o acessório de treino que determina o que vai ser treinado. Então não é o paraquedas, eu vou usar paraquedas, então uma vez que eu estou usando paraquedas eu vou treinar velocidade. Não, dá para você treinar resistência anaeróbia, dá para você treinar potência aeróbia, dá para você treinar velocidade, dá para você treinar resistência aeróbia, enfim, você pode treinar praticamente tudo que você quiser. Vou usar elástico de tração, mesma coisa, dá para você trabalhar resistência de força, dá para você trabalhar força especial, dá para você focar mais na resistência anaeróbia, dá para você incrementar um treino de potência aeróbia ou um treino de resistência aeróbia com alguma parte que você utilize a resistência de força junto e no contexto geral você quer trabalhar a resistência, enfim. Mesma coisa com trenó de corrida. Então não é o acessório que você vai utilizar que determina o que você vai treinar. O que determina o que você vai treinar é o contexto geral da sua sessão de treino. Então eu sempre falo que a gente tem que pensar o treino sempre de trás para frente, né? Primeiro você determina o que você quer treinar. Aí você determina para treinar essa capacidade física, fisiologicamente, o que tem que acontecer com a pessoa, com o indivíduo, com o atleta, o que precisa acontecer com ele para que a gente atinja o nosso objetivo de trabalhar tal capacidade física. E aí você vai trazendo você vai respondendo essas perguntas até que você chega e fala assim, legal, já sei o que eu quero treinar, já sei o que precisa acontecer de parte fisiológica para que esse treino, essa sessão atinja o objetivo dela. Legal, agora eu vou pensar em como eu vou organizar os estímulos e aí por fim, eu acho que com esse modelo de treino, se eu fizer algum ajuste de volume de corrida, velocidade de corrida e pausa, eu consigo utilizar um implemento. Então basicamente foi isso que eu fiz com o Pedro. O Pedro, e agora já entrando na parte do treino específico, é um treino de resistência aeróbia. O que eu queria trabalhar com ele? Corrida longa, relativamente longa, o volume total da corrida longo com mudanças de direção. Então as mudanças de direção dentro do treino dele aconteciam sempre a cada 30 metros. Então ele ficava correndo em linha reta, ia 30 metros, voltava 30 metros, ia 30 metros, voltava 30 metros. Se eu fosse fazer esse treinamento sem o paraquedas, que foi o caso, a gente utilizou os paraquedas, ou paraquedas no caso, né, era uma pessoa só treinando, se eu fosse fazer sem o paraquedas, ele iria fazer muito provavelmente o dobro da distância e as pausas não seriam tão grandes quanto eu utilizei. Por que eu diminuí o volume total de corrida e aumentei as pausas? Porque ele tinha um acessório de treino que incrementava bastante a intensidade da corrida dele, e é uma intensidade aumentada que a gente não é palpável, a gente não sabe. O quanto mais intenso fica, depende do vento, depende de quanto mais ele acelera, mais o paraquedas atrapalha. Então, a gente não consegue mensurar isso ali sem os mecanismos necessários, os analisadores bioquímicos, o quanto ficou mais intenso. É no olho, experiência prática, enfim, e aí a gente faz os ajustes que devem ser feitos no treino. Então, a distância total prevista para o treino dele, se eu fosse fazer um treino normal com ele, ele ia correr 5.000 metros, ou seja, ele ia correr 5 quilômetros. E aí eu dividiria os formatos dos estímulos da maneira que fosse conveniente. O que eu fiz com ele? Eu estou olhando aqui porque é muito estímulo diferente que eu preparei, então é impossível decorar todos, eu preciso da minha colinha aqui. Então o que eu fiz? Eu dividi essa distância pela metade, basicamente. Ele correu 2.520 metros, né? Era a proposta. Esses 2.520 metros, que já é metade do que eu faria se ele estivesse correndo sem o paraquedas, eu dividi em 7 estímulos diferentes. Então o primeiro estímulo dele, ele corria 210 metros, todos os estímulos sempre mudando de direção a cada 30. Então a primeira série dele, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, isso mesmo. A primeira série dele eram 7 corridas de 30 metros, totalizando 210 metros. Depois eu vou explicar as pausas. A segunda corrida dele a segunda série eram 6 corridas
de 30 metros. Depois 5 corridas de 30 metros, depois 4 corridas de 30 metros, depois 3 corridas de 30 metros, depois 2 de 30 metros, depois uma de 30 metros. Isso tudo era um bloco. Quando ele chegava nessa de 30 metros, ele já ia direto para a corrida de 7, para a série de 7 corridas, ia descendo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegou de novo, na última corrida, ele volta e faz de novo. 7 corridas, 6 corridas, 5 corridas, até chegar na 1. Então, se você for repetir esse treino, se você fizer 3 blocos, você vai correr 2.520 metros. Se você fizer 2 blocos, você vai correr 1.680 metros. Se você fizer um bloco, você vai correr 840 metros. Aí você vai dosando o volume total das suas corridas. Qual que foi a regra que eu estipulei de relação estímulo, né? O tempo que ele gasta, a distância que ele gastaria para correr pela pausa. Eu fiz 1 para 1. Então, para cada metro que ele corria, ele tinha 1 segundo de pausa. Então, na primeira corrida, que eram 210 metros, ele tinha 210 segundos, que você convertendo isso aí, você chega num valor de 3 minutos e meio. Então, ele corria 210 metros, descansava 3 minutos e meio. Corria 180 metros, descansava 3 minutos, né, que dava os 180 segundos. Corria 150 metros, descansava 2 minutos e meio. Corria 120 metros, descansava 2 minutos. Corria 90 metros, descansava 1 minuto e meio. Corria 60 metros, descansava 1 minuto. E corria 30 metros, descansava 30 segundos. E aí voltava de novo, tudo lá para cima e ia descendo essa escadinha 3 vezes. Essa é a ideia do treino. Essa foi a proposta para treinar resistência aeróbia. Então, um volume total de 2,5 km correndo com o implemento de paraquedas se torna um treino aeróbio, porque a intensidade não é alta. Então, a orientação para o Pedro foi ele correr numa velocidade solta, submáxima, e eu gostaria que a sensação de esforço dele fosse sempre próximo da máxima dele para cada final de estímulo. Então ele ia se cansando durante a corrida, chegava cansado, mas não morto, não exausto. E aí esse tempo de pausa era suficiente. Eu fui perguntando para ele o tempo todo se a pausa estava de acordo, se estava muita pausa, se estava pouca pausa, para se caso necessário eu ia fazer ou faria algum ajuste ali na hora, regulando esse estímulo, essa relação estímulo-pausa dele. Então, não foi feito nenhum ajuste, a pausa foi satisfatória, ele falou que estava tranquilo para ele se recuperar, mas também não era um absurdo. Então ele conseguia se recuperar, mas ao mesmo tempo ele nunca saiu zero para o próximo tiro. Esse era o propósito, não deixar ele recuperar por completo em nenhum momento do treino. Então, o objetivo foi concluído, a gente acertei de primeira, mas eu poderia ter errado e aí faria os ajustes ali no momento do treino. Então, aqui na sequência vocês vão assistir. Eu filmei cada corrida, nas pausas eu cortei o vídeo para não ficar muito grande. Então, mostra todas as séries e eu vou explicando tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu explico de novo no final. Então, basicamente é isso, é um treino de resistência aeróbica utilizando paraquedas, e como eu disse no início, não foi o paraquedas que determinou o que ia ser feito do treino, e sim, ele foi o último item a entrar. Monta-se todo o treino, fala, eu acho que dá para colocar um paraquedas aqui, vai ficar um treino mais legal, mais difícil, vamos só ajustar os estímulos, as pausas, o volume total, e aí você consegue alinhar e afinar o seu treino, beleza? Só seguir aí na sequência. Vai! Ele começou o treino. Esse primeiro estímulo, do jeito que eu expliquei para vocês no vídeo de introdução, são 7 corridas de 30 metros, né, com mudança de direção. Na verdade é uma corrida de 210 metros, mudando de direção a cada 30. Então ele fez agora, completou uma chegada, né, 60 metros, foi e voltou. Ele vai fazer 3 chegadas aqui, onde ele partiu, né. Ó, agora ele completou 90. Faz força! Mais forte! Ó, velocidade moderada, porque o paraquedas não deixa acelerar muito. Mas a sensação de esforço que eu quero é que seja submáximo. Então ele completou 2 chegadas aqui. Bora, continua! Ele vai fazer mais uma chegada aqui e vai terminar lá do outro lado. E aí ele completou os 210 metros. Fechado esses 210 metros, ele tem 3 minutos e meio para descansar. Termina lá, termina lá, termina lá, termina lá, termina lá! Bora, 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 bora! Isso acontece, o atleta esqueceu que ele está treinando. Então ele achou que eram 3 chegadas e acabava, mas ele acaba lá. Então ó, ele acabou aí agora. Eu vou pegar a pausa dele. Tô marcando aqui já. Ele fez os 210 metros, agora ele vai descansar 3 minutos e meio. Eu vou parar o vídeo. Quando ele voltar da pausa, ele já vai estar correndo a distância de 180 metros. Aí eu vou explicando até ele chegar na distância de 30 metros. E ele vai fazer isso de 2 a 3 vezes. Eu vou mostrando vídeo após vídeo aí, mas tudo já foi explicado no vídeo de introdução.
Manda ver. Ó, já demos a pausa de 3 minutos e meio. Ele já tinha acabado desse lado aqui. E agora ele vai fazer 180 metros. Então ele correu na primeira série 210 metros, descansou os 3 minutos e meio. Agora ele está correndo 180 metros. Acabado os 180 metros de corrida, ele vai descansar 3 minutos. Então, conforme eu expliquei para vocês, cada metro de corrida, ele tem o equivalente a 1 segundo de pausa. Aí é só ir assimilando aí as informações do treino. Bora, 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 bora. Põe intensidade, põe intensidade. Então, ele vai matar essa corrida de 180 metros. Ele vai ter 180 segundos, ou seja, 3 minutos para descansar. Quando ele terminar aqui, eu vou interromper o vídeo e volto mostrando para vocês a próxima corrida. Força, boa! Ele matou aí os 180 metros. Agora ele vai descansar 3 minutos, já estou marcando a pausa. Tá aqui, ó. Marcando a pausa dele. Daqui a pouco eu volto com a próxima corrida. Bora, vai! Ó, ele já descansou das duas da segunda série, agora ele vai para a corrida de 150 metros. Ele correu 30, aí ele vai voltar mais 30, ele vai fazer 2 chegadas aqui, nesse cone, e vai terminar lá do lado contrário. Força, Pedro, vamos! Olha o paraquedas do lado que ele tá, gira lá do contrário, gira lá do contrário. Escondendo o Miguel, girando pro lado que o paraquedas tá, aí o paraquedas desinfla, ele corre sem paraquedas. Os caras são espertos, tem que ficar no pé. Bora, faz mais uma chegada, gira ao contrário dele. Não me engana não. Isso, vai terminar lá do outro lado, termina forte lá. Ele vai fazer agora 150 metros, que ele tá acabando. Isso, boa! E aí ele vai ter a pausa equivalente, conforme eu expliquei no vídeo anterior e lá na introdução do vídeo. Então, no primeiro tiro de 210 ele descansou 3,5, depois ele descansou 3, agora ele vai descansar 2 minutos e meio. Já tô pegando a pausa dele aqui, só aguardar, já volto com a corrida de 120 metros. Manda ver, 2 chegadas, vai! Ó, já recuperou da corrida de 150 metros, agora ele já partiu para a corrida de 120 metros. Bora, 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 não perde velocidade. Agora tá ventando, tá ficando bom pro treino, ele tá gostando. Bora, uma chegada, são 2. Vai, força. Ó, matou 60 metros, agora ele tem mais 60 metros para completar. Ó, vai completar 90. Pro outro lado, pro outro lado. Para de me enganar. Vai terminar os 120 metros aqui. E mesmo esquema, correu 120, descansa 120 segundos. Tô pegando a pausa dele aqui. Acabei de marcar. Agora eu volto com a corrida de 90 metros. Vai! Ó, já recuperou do tiro da corrida de 120 metros. Agora ele vai correr 90. Foi 30. A dinâmica do treino não muda, é igual. Eu tô filmando todos para vocês verem como é que vai mudando as distâncias da corrida. Mas ela não muda. Se entendendo a ideia do treino, você pode fazer. Ó, correu 60, ele vai terminar lá do lado contrário, que são os 90 metros, que é dessa passagem. Ele terminando lá, ó, terminou. Comecei a marcar a pausa. Correu 90 metros, ele tem 90 segundos para descansar. Então 1 minuto e meio. Ele vai descansar esse 1 minuto e meio. Eu vou voltar com o vídeo aqui. Ele vai correr 60 metros, que é um bate e volta, vai descansar 60 segundos. E aí no final ele vai correr 30 metros e acabou o treino dele. Acabou o bloco, né? E aí a gente vai fazer... Esse já é o segundo bloco que ele está fazendo, né, nesse vídeo. Aí eu vou ver se ele tem condição de fazer um terceiro bloco. Você aí que está assistindo, você pode fazer 3, 4, aí depende da sua condição física. Ele 2 está suficiente, está ventando pra caramba aqui, então pesa ainda mais o treino. Então para ele 2 vai estar suficiente para o que eu quero. Mas você pode fazer 3, 4, enfim, aí você dosa a sua carga aí. Prepara, vai! Já deu 1 minuto e meio de pausa. Ele já recuperou da corrida de 90 metros, agora ele vai na corrida de 60. Ó, bateu lá no 30 metros e tá voltando. Ó, tá voltando. Isso, correu 60 metros. Tô pegando a pausa dele. Ele vai descansar 1 minuto, né? Correu 60 metros, descansa 60 segundos. E aí ele já vai emendar na corrida de 30 metros. Já já eu volto. Prepara, vai! Ó, estamos aqui na última corrida. Ele vai finalizar os 30 metros e acabou o bloco. Aí, matou lá. Aí agora, tá aqui, ó. Eu marco 30 segundos. Dados 30 segundos de pausa, ele correu 30 metros, ele tem direito a 30 segundos.
dado os 30 segundos de pausa, se eu fosse começar de novo o treino, né, fazer mais um bloco, ele já voltava para 7 corridas, e aí sim ele ia ter um descanso de 3 minutos e meio, e assim segue nessa dinâmica. Aí você calcula aí quanto tempo, qual a distância que você quer percorrer, vê se está ventando, se não está, isso tudo interfere. Então, um dia como hoje aqui que está ventando demais, deixa o treino mais intenso. Então você calcula o volume do treino por isso também, porque quanto mais vento, mais intensidade gera no paraquedas, isso interfere diretamente na qualidade do treino. Beleza? Então esse foi o treino aí na íntegra, né? Todos os estímulos, e agora é só você reproduzir aí. A única coisa que para reproduzir esse treino, obviamente você precisa de um paraquedas de corrida. E como eu mencionei no início do treino, o paraquedas é um implemento de treino. Então alguns vídeos atrás eu mostrei um treino na Ponte Preta dos caras fazendo um treino com paraquedas, mas o objetivo lá era trabalhar força especial. Aqui o objetivo, óbvio que vai trabalhar um pouco de força especial também, mas a essência do treino, o objetivo maior do treino é trabalhar a resistência pelo volume de corrida que ele fez. Beleza? Então aí, é o mesmo implemento, 2 treinos diferentes. Tá aí. Só seguir e meter marcha. Valeu!